você. Que papo é esse de BEST? Como que eu uso isso para eu montar a minha carteira de investimento? Se eu fosse começar a investir agora seguindo esse conceito de BEST, o que eu tenho de fazer? O BEST, ele nasceu, aliás, o acrônimo BEST, ele veio por sugestão de um aluno. A gente falava dos setores, olha que legal. E ele que criou esse acrônimo e desde então nunca mais paramos de falar. É o BEST com 2 S's, né? O que é o BEST? É uma tentativa nossa de, baseado em análises históricas, etc., simplificar o seu universo de análise na bolsa. Uhum. A gente sabe que o BEST são 5 letras, então é bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. Legal. Tá? E depois a gente criou, não tem um acrônimo, mas os setores que você deveria passar longe. Né? E quais são eles? Que são varejo, Uhum. construção civil, turismo, companhias aéreas e frigoríficos. Assim, é claro que você tem ótimas empresas nesses setores que você deveria passar longe e péssimas empresas nos setores BEST. Né? Mas, tipicamente, as empresas dos setores BEST, primeiro, são segmentos onde a concorrência é delimitada, assim, e você tem barreiras de entrada muito grandes. Bastante significativas. Alguns deles, inclusive, você tem até uma atuação ali de um triopólio, né? Você poderia chegar nesse limite. Sim. Mas, pô, quem vai montar uma empresa de energia do zero? É difícil. Você precisa de acesso a capital, né, o funding, você precisa de licenças ambientais, você precisa de acesso a grandes fornecedores. Então, não é fácil. E fora você precisa entrar no leilão da ANEEL, né, e ganhar, que é difícil. Então, assim, as empresas que estão nesses setores, tipicamente, são empresas que, por terem essa posição de dominância, atuarem em setores mais maduros, elas têm primeiro, margens muito interessantes, uma necessidade de reinvestimento do caixa relativamente baixa ou controlada, vamos dizer, e a possibilidade de distribuir uma boa parte desse caixa através de payouts aí muitas vezes bem generosos. Né? Então, empresas desses setores, é claro que elas não estão imunes a oscilações e dificuldades. Você pega, por exemplo, o que aconteceu com os bancões recentemente, as fintechs que chegaram para amassar também, né? Incomodar um pouco, né, digamos. Chegaram para tumultuar um pouco, para incomodar e para fazer eles se mexerem, reinventarem em muitos aspectos. Eles estão se reinventando, se mexendo. Você pega os bancões, eles estavam ali numa posição confortável, deitado em berço esplêndido, exatamente. Então, assim, são aquelas empresas que para a pessoa que está entrando na bolsa e bate o olho naqueles 60 setores da B3, naquelas 400, 500 empresas listadas, você pode afunilar sua análise e já direcionar o seu capital para empresas que tipicamente, historicamente, costumam distribuir bons dividendos e dar alegria para os seus acionistas. Bancos, energia. E aí energia, acho que isso é um disclaimer importante, né? A gente não investe em segmento de distribuição de energia. Geração e transmissão. Geração, transmissão e, eventualmente, companhias verticalizadas, uma CEMIG, uma Eletrobras. Então, bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações. E para você que está nos assistindo e nos ouvindo, é só pensar aqui. Você é cliente de algumas dessas empresas? Certamente né? Ninguém vive sem essas empresas. Acho que é uma boa reflexão. Mas já que você falou sobre... São empresas que têm boleto, Thiagão. Tem boleto todo mês para pagar, né? Boleto. Você sai, viaja, fecha a tua casa, você volta, tem pagando. Conta de luz, tem conta de água, tem telefone. Seguro do carro, seguro da casa. Lá, né? No débito automático. Exato, seguro de vida, muito bem. Agora, a grande tese do Barsi e do AGF, que é o trabalho que vocês fazem, é a questão do dividendos. Pergunto para você, qualquer pessoa pode viver de dividendos? Qualquer pessoa. Conte-me mais sobre isso. E quando eu falo isso, parece até que eu estou querendo vender o peixe do AGF e não é verdade. Ao longo dos anos, assim, eu acho que convivendo nesse meio de bolsa, eu estava falando lá no início que eu conheci esses velhinhos
que tinham uma carteira de décadas, iam todo santo dia na corretora, porque acho que a esposa não aguentava em casa e mandava eles irem fazer alguma coisa, e que atingiram condições financeiras que talvez, se você olhasse lá atrás, eram inimagináveis para uma pessoa que começou a acumular ações. Dado de onde ela veio até onde ela chegou, isso que você quer dizer. Exatamente. Certo. Exatamente. Eu vejo uma coisa no Barsi que talvez eu veja em muito poucas pessoas, que é a persistência em relação aos investimentos e colocar os investimentos como uma prioridade na sua vida. Então, por que isso, né? O Barsi, ele sempre fala muito de você ter que controlar o seu ego. Então, é legal você andar com um carrão, não é? É super legal. É legal você viajar para fora não sei quantas vezes por ano. De classe executiva. Se bem que acho que hoje em dia você viajar para o Nordeste é mais caro até do que... você morar num lugar super legal, você só jantar em restaurantes caros. Pô, eu adoro isso. Agora, se você planeja um dia e talvez a aposentadoria, a gente falar de aposentadoria não conecta com muita gente, porque a gente está falando com um público de 20 e poucos anos. Exato. Mas a gente pode falar de independência financeira, né? Você ter liberdade, você poder ser o dono do teu tempo. Você não precisar dar satisfação para ninguém. Poxa, é sedutor para muita gente isso, né? Só que para você chegar nessa condição, naturalmente você vai ter que abrir mão de outras coisas. E aqui eu não estou falando para ser pão duro, não. Mas, pô, para você se deslocar do ponto A até o ponto B, se você pode ir de metrô, por que você não vai? Ah, não. Aí a mesma pessoa vai para Nova York, vai para Paris, vai para Lisboa. É charmoso andar de metrô. Charmoso. Então, assim, eu acho que você tem que... O teu ego, ele não pode te dominar. Você tem que dominar ele. O que eu tô falando vai mais pro lado psicológico, da personalidade de cada um, mas eu acho muito difícil você conseguir constituir uma aposentadoria ou um rendimento muito generoso em dividendos se você sempre tem uma distração. Eu vou te dar um exemplo. Uma coisa que eu sempre fiz, e isso assim, foi meio que natural, acho que foi um aprendizado de casa que eu tive, inclusive. O dinheiro que entrava na bolsa, eu não tirava da bolsa. E até hoje eu busco fazer isso. Dinheiro que eu coloco no mercado, eu não tiro. Ah, mas e os dividendos? Eu ainda estou num processo de formação da minha carteira. Ter uma carteira generosa, ter bons dividendos, mas eu quero ter um dia, sei lá, R$1 milhão por dia que o Barsi ganha. Né? Agora, como que eu vou conseguir fazer isso? Primeiro, reinvestindo os dividendos. E segundo, não olhar para aquela massa de dinheiro e falar, pô, tô rico, vou torrar agora. Vou para Mykonos, vou alugar um iate. Não preciso. Então, para você levar uma vida com simplicidade em alguns aspectos, tem coisa que eu não abro mão. Por exemplo, minhas filhas estudam em ótimas escolas. Sacrificar a educação não faz sentido. Não faz sentido. Agora, se eu preciso ter um carro de R$500 mil, que vai chamar atenção aqui em São Paulo, vou ter que blindar. Exato. Não, eu prefiro andar com meu carro de 10 anos, que ninguém olha. Já desvalorizou, acho que tudo que tinha que desvalorizar, e se eu tiver que trocar, eu troco. Mas é engraçado isso, né? Você chega num dado momento, como investidor, você fala, pô, eu vou alocar, tô falando valores hipotéticos, mas eu vou alocar R$300 mil na bolsa hoje, tá? Pô, R$300 mil. E eu vou comprar um carro de R$300 mil. Eu coloco esse dinheiro na bolsa, eu fico feliz com o que eu fiz. Eu compro um carro de R$300 mil, que eu acho uma fortuna. Que é um baita de um carro, e talvez seja o sonho de muitas pessoas. Que é um baita de um carro, mas eu saio da concessionária e ele já desvalorizou 20%. E também você sai da concessionária preocupado, né? Preocupado. Porque você tem que contratar o seguro, um carro desse você vai ter que blindar para andar em São Paulo. Exatamente. Quando você pega R$300 mil e coloca na bolsa, ninguém fica sabendo. Mas quando você pega R$300 mil e compra de carro, parece que você tá olhando mostrando pro mundo. Olha só, mundo, como eu sou rico. É um negócio que hoje só te traz problema. Exato. Tudo bem, você tem o conforto, você vai viajar nele, vai se sentir melhor e tal. Mas no teu dia a dia,
Pô, é o motoboy que bate no espelho, é o assalto, é o manobrista que você não quer que dirija. Então, são prioridades. É.